Olá pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês, tá? Com as suas famílias, espero que estejam todos bem. Espero também que estejam estudando, tá? Fortemente mesmo, né? Tirando um horário para resolver as questões, para estudar, né? Assistir aos vídeos e também para entrar em contato com a gente, tá? Para a gente tirar as dúvidas de vocês. Eu espero, né, que esses vídeos estejam ajudando a maioria de vocês. Sei que muitos não têm acesso, né? Mas o que a gente consegue fazer, a gente está fazendo. Bem, pessoal, nesse vídeo a gente vai corrigir, tá, a atividade da semana passada, que foi da página 109, que era justamente a atividade para vocês praticarem a multiplicação com números racionais. Foi assim? Basicamente, né, nessas últimas semanas de agosto, a gente começou a ver os números racionais, né, só lembrando, um número é dito racional sempre que ele pode ser escrito na forma de fração. É assim? Então, todas as frações são racionais, positivas ou negativas, tanto faz. Os números inteiros, né, positivos e negativos, também são racionais, porque eu posso escrevê-los, né, na forma de fração, como eu mostrei, né, nos vídeos anteriores. E os números decimais, né, os números com a vírgulazinha lá, né, decimais exatos. E também, né, como a gente vai ver depois, as dízimas periódicas, né, que são aquelas que têm infinitos números iguais, tá certo? Também podem ser escritos na forma de fração. Então, todos esses números são chamados de números racionais, tá? Números racionais, né? Porque eles podem ser escritos na forma de razão, na forma de fração, tá bom? E, né, como número, eu posso somar, eu posso subtrair, eu posso multiplicar, eu posso dividir, posso calcular a potência, né, como a gente vai ver depois, desses números. Em outras palavras, eu posso operar esses números, né? Somar, subtrair, multiplicar, dividir, basicamente. A gente viu soma e subtração, né, algumas aulas, e as últimas videoaulas foi para a gente aprender, né, a multiplicar e a dividir esses números racionais, tá bom? A gente dividiu em dois casos, né? Caso eles apareçam na forma de decimal, com a vírgulazinha decimal, né? Ou então caso eles apareçam na forma de fração, tá? Então, tanto faz, né, da maneira que ele apareça. A gente explorou todas as maneiras possíveis, né, que podem aparecer as continhas para vocês, tá bom? Então, nessa videoaula a gente vai corrigir a parte de multiplicação. No próximo vídeo a gente corrige a parte de divisão, tá? Então, pega o livro de vocês, né, o livro do sétimo ano, pega a folhinha ou o caderno que você usou para resolver as questões e acompanhe para verificar, né, se está tudo certo. Se tiver algum errinho aí você corrige, de modo, né, que eu quero que vocês não simplesmente corrijam se está certo ou se está errado, né? Eu quero que vocês entendam o que foi feito, né, e por que o que você fez está certo ou por que o que você fez está errado, tá bom? Né? Erros são extremamente úteis para a nossa vida, então a gente aprende muito com nossos errinhos, por isso, né, que as correções existem. Então vamos lá, página 109, né? Vamos para a primeira questão. As questões dessa atividade aí, tá? Foram as questões 2, 3, 4 e 5. Então a gente vai começar pela questão 2, tudo bem? Então vamos lá, questão 2 não tem nenhum item, é uma pergunta só, então vamos fazer aqui juntos. Então, acompanhe a leitura no livro de vocês e a minha aqui do livro, no vídeo. Numa empresa, tá? Então a gente está trabalhando com uma empresa, 1/3 dos empregados corresponde a homens. Então, né, o que quer dizer com isso? Quer dizer o seguinte, né? Nessa empresa trabalham homens e trabalham mulheres, tá certo? Aí ele está dizendo que, né, o que essa fração quer dizer? Quer dizer que se eu dividir esses empregados, né, essas pessoas que trabalham na empresa, em 3 grupos, né, porque a fração não é 1/3, em 3 grupos, um desses grupos, né, 1 de 3, 1/3 vai ser só de homens. Então, né, os outros 2/3 vai ser de mulheres, né? Então tem mais mulheres trabalhando nessa empresa do que homens, beleza? Então é só para entender, tá? Na hora que você lê alguma coisa e não entender, não continue lendo porque não vale a pena. Pare, né, e volta do início. Vamos entender então. Na empresa, 1/3 dos empregados que corresponde a homens. Então já entendi que, né, um grupo de 3 grupos, né? Então um grupo de 3 corresponde a homens. Então os outros 2, né, só pode ser de mulheres. Tudo bem? Sei quantos empregados tem? Não sei, mas eu sei, né, em modo, né, se eu dividir em 3 grupos, um desses grupos é só de homens. Beleza. Aí, ó, entre os homens, então, ó, peguei os empregados, né, da empresa, dividi em 3. Só homens, só mulheres, só mulheres. Então, se eu considerar só os homens, né, então eu vou considerar só esse grupo agora, 3/5 deles
usam óculos. Então preste atenção. Eu estou pegando só aquela quantia que é de homens que trabalham na empresa, né? Estou agora dividindo esses homens em 5 grupos e a fração aqui que aparece está me dizendo que desses 5 grupos, 3 deles, né, são compostos por homens que usam óculos. Tudo bem? Então é para a gente entender bem o que está sendo dito para a gente. 1/3 da empresa é de homens e desse 1/3, 3/5 são de homens que usam óculos. Tá? Então tem mais homens que usam óculos do que homens sem óculos. É assim? A pergunta é: que fração dos empregados da empresa corresponde a homens que usam óculos? Então, fração da empresa. Professor, a resposta não é 3/5 não, porque ele fala que dentre os homens 3/5 usam óculos. Ok, dentre os homens, mas ele quer saber, ó, dentre os empregados da empresa. Então ele quer saber do total. Então como é que a gente vai fazer? A gente vai usar a nossa ideia de multiplicação. Por que de multiplicação? Porque eu sei que da empresa, 1/3 corresponde a homens, não é assim? Então 1/3 da empresa corresponde a homens. E ó, desse 1/3, 3/5 usam óculos. Então, ó, 3/5 de 1/3. Olha o dia. 3/5 de 1/3. Esse de, pessoal, eu posso trocar por vezes. Por que eu posso trocar por vezes? Pensa aí comigo. Eu tenho caixas de 12 frutas. Então, em cada caixa, né, tem 12 frutas. 12, né, caixas de 12. Então, se eu quiser contar quantas frutas tem 3 caixas, né? Então, são 3 de 12. 3 de 12. 12, 12, 12. Então, é 3 vezes 12. Entenderam a ideia? Eu tenho em cada caixa 12 frutas. Se eu tiver, então, 3 caixas, 3 de 12, 3 com 12, né? 3 de 12. Isso é 3 vezes 12. Então, a mesma ideia aqui, só que agora com frações. De 1/3, 3/5 usam óculos. Então, ó, 3/5 de 1/3. Podia colocar aqui do lado também, tá? 3/5 de 1/3 corresponde, né, a homens da empresa que usam óculos. Então, é só fazer a multiplicação. E, pessoal, como é que eu multiplico frações, hein? Difícil? Não, bem fácil, né? É só multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Olha que tranquilo, né? É só seguir a linha das frações. Porque estamos multiplicando. Se a gente estiver somando, tem que tomar cuidado, né? A gente aprendeu a usar o MMC também. Na soma e na subtração. 1 vezes 3 dá... Vezes, tá, pessoal? Vezes. 1 vezes 3 dá 3. Sobre 3 vezes 5 dá 15, né? Então, da empresa, 3/15 são de homens que usam óculos. Mas observem, tá, que essa fração pode ser simplificada. Então, vou simplificar isso aqui por um número. Que número? Um número que divida ao mesmo tempo o 3 e o 15. Que número é esse? Ora, só pode ser o 3, né? Porque só o 3 divide 3, né? E o 3 também divide 15, então eu vou simplificar por 3. Se eu divido 3 por 3, dá 1 para cada, não é assim? E se eu divido 15 para 3, vai dar 5 para cada. Ficou bem melhor, né? Então, o que é que eu sei disso, né? Eu sei, né, que 1/5 dos operários, tá? Das pessoas que trabalham na empresa, do total. Não estou falando agora só dos homens, não, tá? Dos homens é 3/5. Agora, da empresa, é 1/5 que usa óculos, tá? 1/5 dos empregados. São homens de óculos, tá? Bem interessante, né? São frações diferentes, mas justamente porque correspondem a totais diferentes. Por que totais diferentes? Porque esse 3/5 era em relação àquele pedaço já da empresa, aquele pedaço, né, que eu já quebrei a empresa em 3 pedaços, 2 desses pedaços eram mulheres
e um desses pedaços eram homens. Aí desse pedaço dos homens, 3/5 usam óculos. Né? Então, da empresa total, é 1/5. Né? Porque a gente multiplicou e viu aqui, né, que corresponde a 1/5 do total. Por isso eu coloquei aqui, ó, 1/5 dos empregados e não 1/5 dos homens. É 1/5 dos empregados, né, são homens de óculos. Tá certo? Bem tranquilo, não é só você prestar atenção nesse de, tá? 3/5 de 1/3. Multiplica. Tranquilo? Vamos então agora para a nossa questão 3. Justamente para exercitar também essa ideia do de, né? O de, né, dá a noção de multiplicar. Acompanhe então a leitura aí no livro de vocês, tá? Vamos então entender a questão de número 3. De novo, né? Numa empresa, 5/8 dos funcionários chegam ao trabalho usando transporte público. Né? Então, de novo, vamos entender essa fração, né? Trabalham algumas pessoas nessa empresa, eu não sei quantas são, né? Mas não importa pra gente. O que importa é saber que se eu dividir essa quantidade de pessoas que trabalham nessa empresa, né? Funcionários, e dividir em 8, né? Então está aqui o total de pessoas. Dividir em 8 grupos. 5 desses grupos, né, são formados de pessoas que chegam, né, no trabalho usando transporte público, né? Ônibus e essas coisas. Os outros, né, 3/8, né, porque se eu quebrei em 8 e são 5 de 8, então 3 de 8, né, devem chegar usando transporte próprio, né? Só uma curiosidade. Vão de carro, né, de moto, de algum transporte que não seja público. Tudo bem? É isso que a fração quer dizer. Agora, ó, desses, tá? Desses 5/8, ó, o dia aparecendo aqui, ó, de esses, né, ó, desses 5/8, 4/5 usam metrô. Tá aqui um transporte público, né, que ele está citando. Então percebam de novo, ó. Tá aqui o total de empregados da empresa, de funcionários da empresa. Se eu quebrar em 8 pedaços, 5 desses pedaços, né, 5 de 8, são de pessoas que usam transporte público. Beleza, esquece o resto, deixa isso de lado aí. Vamos pegar só esses, né, 5/8. Aí desse novo total, 4/5, eu vou pegar esse novo total e vou quebrar em 5. Então, desses 5, 4, né, usam metrô. Então, os outros, né, o outro 1/5, não sei o que é que eles usam. Pode ser ônibus, né, outra coisa. Mas eu sei que esses 4/5 usam metrô. E a pergunta é, que fração dos funcionários, né, do total da empresa, tá, não só do transporte público, usam metrô? Então, a gente vai fazer o mesmo cálculo, né? Esses 4/5 foram calculados em cima de quanto? Foram 4/5 de 5/8, não foi? De novo, eu peguei o número total de empregados, né, de funcionários, dividi em 8, e 5 desses 8 grupos, né, são pessoas que usam transporte público. Agora, desses 5/8, 4/5 usam metrô. Então, é 4/5 de 5/8. 4/5 de 5/8. Se é de, já coloquei aqui, né? Multiplicação. Bem, vou colocar aqui de novo, de. Se tem esse de, né? Tá bem atrelada aí a ideia de multiplicação. Então, vamos lá. De novo, né? Vou multiplicar as duas frações para saber, né, qual é a fração do total de empregados da empresa que chegam lá de metrô, certo? Então vamos lá. De novo, né, os 4 vezes 5 e 5 vezes 8. Né? 4 vezes 5 dá 20. 4 vezes 5 dá 20 e 5 vezes 8 dá 40, né? Olha que legal, ficou 20 por 40. 20 de 40, pessoal, é metade, concorda? Se 20 de 40 é metade, então isso aqui corresponde a 1/2. Ou, né, você poderia fazer assim. Se você, a gente percebe, né, que de 40 são 20, então é metade, né? Então é meio. Ou então você pode fazer um pouco mais devagar, né? 20 de 40. Qual é a primeira coisa que eu posso fazer? Se os dois terminam em 0, então eu posso cortar esses zeros, né? Aí vai ficar o quê? Vai ficar 2 sobre 4.
Só que 2 e 4, né, eu posso simplificar por 2. Certo? Simplificando 2 por 2 dá 1 e 4 por 2 dá 2. É a mesma resposta. Tudo bem? Só que ali, né, a gente fez usando, né, a ideia de fração. Né? Se são 20 de 40, então é 1 de 2. Né? Metade. Tudo bem? De novo, pessoal, aqui está nessas duas questões, dá para você ver claramente tá, que esse DI, né, pode ser transformado em uma multiplicação. De novo, né, aquela história, se eu tenho em cada caixa, né, 12 frutos, então 3 caixas, né, de 12, é 3 vezes 12, né, que é 36. Tudo bem? Tá? Então esse DI, né, é multiplicativo, tá? Em outras palavras. Vamos agora aqui para a questão de número 4. A questão 4 tem 4 itens, né? Então vamos fazer 2. Eu vou fazer o primeiro e o último com vocês, tá? Fiquem abertos aí os outros 2. Então a letra A. Qual é a... Vamos ler primeiro, né? Para saber o que ele quer. Efetue as multiplicações indicadas usando a técnica do cancelamento, quando for possível. Então, né? Quando for possível, a gente vai cancelar. Pessoal, o que é essa técnica do cancelamento? Né? Então, quando a gente estiver trabalhando, quando a gente estiver aqui fazendo as contas, eu vou mostrar para vocês, né, o que é esse cancelamento. O cancelamento é basicamente uma estratégia que você chega à resposta final sem precisar simplificar. Tá? Então vamos lá. Qual é a letra A? A letra A é 1/3 vezes menos 4 sétimos. Tá? Então vamos fazer isso daí. A gente tem que multiplicar, né, essa fração que é positiva, né, não aparece aqui, mas a gente sabe que é positiva, por uma fração negativa. Então vamos trabalhar primeiro com o sinal, né, justamente para facilitar a nossa vida. Se você deixar o sinal te atrapalhar, então é bem capaz de cometer algum erro bobo, né? Então vamos lá. Se eu estou multiplicando, eu vou fazer o jogo de sinais, né? Então, mais ou menos, né? Dá menos. Ok. Agora eu vou olhar só para os números, né? Só para os módulos. Só para as frações sem esse sinal, porque o sinal já foi. Tá aqui já. Eu sei que a resposta é negativa. De novo, né? Porque aqui tem um mais, tá? Não aparece aí, mas aí é um mais. Então vamos lá. Agora a gente vai multiplicar essas frações. Como ele pede, né, para a gente usar a técnica do cancelamento, o que é que a gente vai observar? A gente vai observar se tem alguém em cima que pode ser simplificado com alguém de baixo. Como assim? Por exemplo, aí o 1. Eu posso simplificar 1? Não, 1 já é o mais simples possível, né? Beleza. Eu posso simplificar o 4? Posso. 4 eu posso simplificar por 2 e por 4. Aí você vai olhar embaixo. Tem alguém que dê para simplificar por 2 e por 4? Ou por 4, né? Não. 3 não dá por 2 nem por 4. E o 7 nem dá por 2 nem dá por 4. Então, né, essa fração toda, ela não tem ninguém que possa ser simplificada com ninguém. Ninguém em cima que pode ser simplificada com alguém embaixo. Então, você faz direto. 1 vezes 4, né? Que dá 4. E 3 vezes 7, que dá 21. E é justamente porque você não encontrou ninguém que pode ser simplificado aqui, a fração que você encontra já é a mais simples possível. Por quê? Porque 4 e 27 eu não posso simplificar por ninguém. 4 só dá por 2 e por 4, e o 21 só dá por 3, por 7 e por 21. Não tem divisor comum, tá bom? Então, eu sei que a minha resposta é menos, do começo, né, lá, menos 4, 21 avos. Tudo bem? Essa já é a minha resposta final. Lá no item D, talvez dê para a gente fazer alguma coisa em relação ao cancelamento. Só que aqui a gente tem algo bem mais interessante, ó, mais 11,25 vezes, olha que legal, mais 8 nonos. A gente está multiplicando um número decimal por uma fração. Como foi que a gente aprendeu a fazer isso, hein, numa videoaula passada aí?
a gente, né, transforma o decimal em fração para poder multiplicar com outra fração. Foi assim? Então vamos trabalhar primeiro com o sinal, né? Vamos deixar esse sinal logo livre, né? Livre desse sinal. Depois a gente continua os cálculos com os números. Mais com mais, pessoal, né? Estou multiplicando, então é mais com mais, dá mais, ok. Então já sei que a minha resposta é positiva. Vamos agora trabalhar com os números, né? 11,25 vezes 8 sobre 9. Sem os sinais, né? Porque eu já fiz. Então vamos transformar o 11,25, né, em uma fração para poder multiplicar com o 8 nonos. Então como é que fica? Pessoal, como é que eu transformo um decimal exato em fração, hein? Eu escrevo, né, um número sem a vírgula no numerador. Como é esse número sem a vírgula? Vai ser 1125 sobre... Agora, né, a gente vai colocar embaixo, contar o número de casas após a vírgula e traduzir esse número em zeros, né? Assim, então é 1, 2, vai ser então 2 zeros. Então vai ser o número 100, né? Assim? Se fosse um 0, 10, se fosse 3 zeros, 1000 e assim por diante. Vezes 8 nonos. Beleza. Professor, eu vou ter que fazer 1125 vezes 8 e 100 vezes 9? Poderia até fazer, né? Mas você observa que essa fração pode ser simplificada. Por quanto? Olha só aqui, ó. Termina em 5, termina em 0. Se termina em 5, termina em 0, dá para simplificar por 5, não dá não? Então, eu vou simplificar essa fração aqui por 5. Vou trazer para cá, tá? Pessoal, 1125 dividido por 5. Dá quanto, hein? Você pode fazer a continha do lado do caderno, né? Aí. Vamos fazer aqui com vocês. 1125 dividido por 5. Tá? Isso aqui vai dar 225, tá? Mas vamos fazer aqui. Quebra aí um 11, né? 11 dividido por 5 vai dar apenas 2 vezes, né? 3 vezes já passa. 2 vezes dá 10. Subtrai, sobra 1. 1 não dá. Baixo 2. 12 de novo, né? Dá 2. 2 vezes 5 dá 10. Sobra 2. Baixo 5. 25 por 5, né? É 5. Que dá 25. E sobra 0. Então, né? Realmente 225 sobre 100 por 5, pessoal, né? 100 dividido por 5, essa é mais fácil de fazer, né? De cabeça. 10 por 5 seria 2, então 100 por 5 vai ser 20. Vezes a outra fração, né? 8 nonos. Tá bom? Aqui. Ainda termina em 5 e ainda termina em 0. Então, eu posso simplificar de novo, né, por 5. Posso deixar a minha fração mais simples ainda. Vamos fazer então. Quanto é que vai dar, né, 225 dividido por 5? Essa eu vou deixar vocês fazerem no caderno, tá? No caso, essa daqui vai dar exatamente 45. Tá bom? E 20 por 5, né, vai dar 4. Vezes a outra fração, né? Sempre repetindo a outra fração que eu vou multiplicar, né? O outro fator, que é 8 nonos. Pronto, agora você observa o quê? 45 só dá por 5, por 3 e por 9, né? Por 15. 4 só dá por 2 e por 4. Então, não posso mais simplificar essa fração e nem posso mais simplificar essa fração, né? Porque 8 nonos já é simples. Já é a mais simples possível, né? Já é irredutível. Porém, né, a gente pode usar o cancelamento. Por que eu posso usar o cancelamento? O cancelamento consiste em você perceber o seguinte. Tem alguém de cima que possa ser simplificado por alguém de baixo? Se você observar, tem. Qualquer ordem, tá? Não é obrigado a ser essa com essa e essa com essa, não. Pode ser essa com essa e essa com essa, porque eu estou multiplicando. Tá? Então, o cancelamento serve quando eu estiver multiplicando. Como é que vai ficar, então?
45, pessoal, posso simplificar 45 por 9? Posso, né? Porque 45 vezes 9 dá, 5 vezes 9 dá 45, né? Então eu vou simplificar o 45 por 9 e o 9 por 9. Legal, né? Eu estou simplificando em diagonal, né? Não na vertical, como a gente geralmente faz. Isso é o cancelamento, tá? Eu vou cancelar em qualquer ordem aqui. E o 8, pessoal, posso simplificar pelo 4? Posso, né? 2 vezes 4 dá 8, né? Então eu vou simplificar o 8 por 4 e vou simplificar o 4 por 4. Né? Então percebam que essa fração não pode ser simplificada, né? O 45 com 4, nem o 8 com 9. Mas como eu estou multiplicando, eu posso cancelar o 45 com 9, né? Simplificando pelo mesmo número, e cancelar o 8 pelo 4, né? Dividindo pelo mesmo número. Entendeu por que chama cancelamento? Agora vamos lá, né? Vou fazer aqui embaixo. Pessoal, 45 dividido por 9, né? Vai dar 5. 4 por 4, né? Vai dar 1. Vezes 8 por 4 vai dar 2. E 9 por 9 vai dar 1. Olha, deu duas frações com 1 embaixo. Só que frações com 1 embaixo, né? São frações o quê? Aparentes, né? Isso aqui não é uma fração mesmo. Isso aqui é um número inteiro. Isso aqui é 5 e isso aqui é 2, né? Porque 2 sobre 1 é 2, 5 sobre 1 é 5. Então, 5 vezes 2 dá 10. Vou fazer aqui, né? Mas não precisa fazer. 1 vezes 1 dá 1. E eu sei que 10 sobre 1 é a mesma coisa que 10. Tá? Então, a resposta para essa conta todinha é 10, né? E como eu coloquei aqui em cima com o sinal, a gente é só colocar a resposta na frente do sinal. Então, olha que legal. Esse número decimal positivo, né? Vezes essa fração, né, também positiva, deu um número inteiro, 10. Muito interessante, né? Só transformar em fração, fazer os cálculos, né, devagarzinho, para não cometer nenhum erro. Aqui, né, a gente observou que eu podia cancelar. Justamente, né, quando a gente cancela, a gente chega na resposta mais simples. No caso aqui, né, mais simples do que 10 já não tem, porque o 10 já é o mais simples possível. Então a resposta é mais 10. Ok? Vamos agora para a última questão dessa tarefa, né, que é a questão 5. Bem, a questão 5 ela também não tem itens, né? Ela só quer saber uma resposta. E é o seguinte: sabe-se, ou seja, né, nós sabemos que ele diz que A é igual a menos 3 oitavos vezes, aí abre um parênteses, menos 4 terços. Ou seja, o que ele está dizendo para nós é o seguinte: o resultado que der aqui, né, o resultado que der nessa continha vai ser o valor da letra A. Tudo bem? E ele chamou de B o resultado da seguinte continha: menos 7 décimos vezes 5 sétimos. Tá? Ou seja, né, o resultado que der aqui vai ser o valor da letra B. E a pergunta, né, ele quer saber o seguinte: qual é o valor da expressão A mais B? Tá? Então ele quer saber qual é o valor de A mais o valor de B. Professor, então ele quer que some isso com isso? Pode ser, né? Só que se você simplificar esse resultado, vai ser melhor de você somar. E a gente vai ver que vai dar bem mais fácil do que tentar fazer com as frações inteiras. Vamos lá. Vamos então achar um valor mais simples para A, porque A aqui está muito estranho. É uma fração negativa, vezes outra fração negativa, né? Então vamos tentar simplificar isso daí. Primeira coisa vai ser o sinal, né? Então vamos trabalhar com o sinal. Estou multiplicando, né? Então vai ser menos com menos. Isso vai dar mais, né? E agora eu posso fechar só com os números, né? Então vou trazer isso aqui para cá, tá? 3 oitavos vezes 4 terços, né? O sinal já foi, eu já trabalhei com o sinal aqui. Esse menos com esse menos vai dar mais, então acabou. Vou trabalhar só com os números, né? Agora, os módulos, tá? Aqui, pessoal, posso fazer, né? 3 vezes 4, 8 vezes 3, tranquilo.
Mas, né, se você observar, vamos manter aqui a nossa ideia, né, da questão anterior, que era a questão do cancelamento, justamente para a gente treinar a nossa visão, né, em relação a isso. Ó, concorda que eu posso simplificar o 3 com o 3? Posso, né? Então eu vou simplificar aqui o 3 por 3 e esse 3 também por 3. E muito parecido, eu posso simplificar o 8 e o 4. Por quanto? Ora, 8 dá por 4. E 4 também dá por 4. Então eu estou simplificando de novo, ó, cruzado. Aqui não dá, né? O numerador com denominador não dá. O numerador com denominador não dá. Agora, o numerador de uma com da outra dá certo. Eu posso fazer isso? Posso, porque eu estou multiplicando. Tá bom? Se fosse outra operação aqui, eu teria que ter muito mais cuidado. Principalmente se fosse soma e subtração. Isso aqui só pode acontecer, tá? Quando a gente trabalhar com multiplicação. Por isso que é o cancelamento. Então vamos lá, né? O que é que vai sobrar depois de cancelar as coisas aí? Quando eu simplifico, né? Quando eu cancelo 3 com 3, fica 1, né? Quando eu simplifico o 8 por 4, fica 2. Embaixo, né? Vezes. O 4 com 4 fica 1. E o 3 com 3 fica 1 também, né? Então ficou 1 sobre 1. Tá? 1 sobre 1 é 1, né? Então 1 vezes 1 é 1. Certo? E 2 vezes 1 é 2. Então, o resultado disso aqui deu 1/2. Ou seja, né, o mais simples possível, agora eu descobri que a letra A vale mais 1/2. Ou simplesmente 1/2, né, porque o sinal positivo ele pode ser omitido. Pronto, agora vamos trabalhar com a letra B, né, o valor da letra B. Do mesmo jeito, vamos trabalhar primeiro com o sinal. Essa é negativa, essa é positiva, né, porque não tem sinal, cuidado, tá? E eu estou multiplicando. Então vai ficar menos com mais, vai dar menos. Pronto. Agora eu vou trabalhar aqui embaixo só com os números, né? 7 sobre 10 vezes 5 sobre 7. Posso multiplicar direto? Até posso, mas se você observar o cancelamento, né, vai ficar muito mais fácil. Quem é que eu posso simplificar aqui? Eu posso simplificar o 7 pelo 7, né, embaixo e em cima. Estão vendo? É. E posso simplificar o 5 e o 10 ó, por 5. Né? Então, 5 por 5 e 10 por 5 também. Eu já usei aqui a mesma cor, tá? Mas é importante você saber, né, que eu estou fazendo esse com esse e esse com esse, tá? Na prática, dá a mesma coisa. Então, vamos lá. O resultado como é que fica? 7 dividido por 7 dá 1. 10 dividido por 5, né, dá 2. Vezes 5 dividido por 5 deu 1. E 7 por 7 também dá 1. Né? Então, isso aqui vai dar 1 vezes 1 dá 1. Certo? E 2 vezes 1 também dá 2. Ou seja, deu a mesma resposta, né? Só que aqui, lembrando, né, que tem um sinal de menos. Cuidado com o sinal, tá? Não esqueça. Então, essa daqui dá menos meio. E agora, pessoal, né, que a gente encontrou os valores mais simples, né, para A e para B, a gente pode fazer o que ele quer realmente aqui de nós, né, que é o valor da soma, né, do valor de A com o valor de B. Então, vamos lá. Aqui embaixo, como é que fica? A mais o B. No lugar de A, eu vou encontrar, né, eu vou colocar o valor que a gente encontrou para ele, que foi mais 1 sobre 2, né? Então, mais 1 sobre 2. Esse mais a gente poderia optar por não colocar. Mas já que ele está aqui, vou colocar. Aí, mais aqui da operação, né? O mais o B. Só que quanto vale o B? O B vale menos 1 sobre 2. Então, abre um parênteses, né? Para não misturar os sinais. 1 sobre 2. Ok. Agora, né? Jogo de sinais aqui, ó. Tem sinal na frente do outro, né? O mais na frente do menos. Então, vamos fazer o jogo de sinais. Repete essa. Mais 1 sobre 2. Mais com menos dá menos, né? Então, menos 1 sobre 2. E aqui, pessoal, vem algo interessante. Eu tenho o mais 1 sobre 2, menos 1 sobre 2. A gente já viu, né, alguma questão lá da primeira semana, ou foi da segunda, não, foi da segunda semana, que
né? Quando eu somo números opostos, ou seja, números cuja única diferença é o sinal, dá sempre quanto? Dá sempre 0, né? Então isso daqui vai dar 0, tá? Eu estou tirando um meio de um meio, né? Então vai ficar 0. Eu estou somando números cuja única diferença é o sinal, então estou somando números opostos. Se eu somo números opostos, né? O que é que vai dar isso daqui? 0. Ok? Então, ó, que legal. Contas, né, que pareciam muito complicadas, no final acabou dando só o quê? Só 0. Bem show. Então tá aí. O valor de A mais B é 0. Tá bom? Bem, então isso conclui, né, a correção da página 109. No próximo vídeo a gente vai continuar com a correção das páginas 114 e 115, né, que é a parte de divisão com números racionais. Tá bom? Nessa parte aqui, né, a gente ficou bem claro que o DI, né, essas duas questões, o DI, né, indica multiplicação. E nessas duas últimas aqui, né, a gente viu a técnica do cancelamento, né, que consiste em simplificar as frações antes de chegar ao resultado final. Ou seja, né, eu já chego com o resultado mais simples se eu cancelar no meio da multiplicação. Posso fazer isso? Posso fazer isso no meio da multiplicação, tá? Só nessa operação aqui. Tudo bem? Então, até a próxima aula.